Fala galera, tudo bom com vocês? Então a aula de hoje a gente vai tratar sobre sequências, tá certo? Sequências numéricas, né? Então aqui ó, é o assunto que a gente vai abordar todo o vídeo, tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre conceito de sequência, né? As sequências podem ser finitas ou infinitas, tá certo? Termos de uma sequência, lei de formação de uma sequência e um exemplo, né? A gente vai tratar sobre isso, tá certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá o like aí, tá certo? Se inscreve no canal, compartilha com o pessoal aí, tá bom? Para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, a gente vai iniciando aqui a nossa aula, né? A gente vai falar um pouco, certo? Sobre o conceito de sequência, né? Então, para o conceito de sequência, eu trouxe aqui um exemplo que diz o seguinte, ó. Em 2003, o Brasil sediou a primeira edição da Copa do Mundo de vôlei de praia. O Brasil foi campeão tanto no masculino como no feminino, tá certo? Então aqui tem a classificação, né? A gente pode ver aqui a classificação, tá certo? Então nessa classificação diz o seguinte: temos as posições aqui, né? Certo? E temos o país, certo? Então o que é que diz o seguinte? Né? Diz o que aqui pra gente, né? Que o Brasil, tá certo? Foi o primeiro colocado, Estados Unidos foi o segundo, a Letônia o terceiro e a Alemanha o quarto, certo? Trazendo para a nossa linguagem de sequência, diz o seguinte, certo? Que esse número 1 aqui, né, ele é o primeiro elemento da sequência, né, que a gente tem uma sequência aí, certo? Esse número 2 aqui é o segundo elemento da sequência, né? O 3 é o terceiro elemento da sequência e o quarto, certo? Esse número 4 é o quarto elemento da sequência, tá certo? Onde a gente tem aqui a sequência dos números, né? E aqui a gente tem a sequência dos países, tá certo? Se a gente quiser representar essa sequência em um diagrama, certo? O que a gente pode fazer aqui? Né? A gente tem aqui um diagrama. Pronto, o diagrama. Se eu desenhar aqui um diagrama para a gente representar, né? A gente tem aqui o conjunto A, que é o número 1, 2, 3 e 4, certo? E a gente pode fazer aqui do lado o outro conjunto, que eu vou chamar de B, com os países, né? Como Brasil, Estados Unidos, Letônia e Alemanha, tá bom? Agora o que a gente pode fazer? Né? A gente pode ligar, certo? Cada posição, que a gente está chamando de elemento da sequência, ao país. Então, o número 1 ligado ao Brasil, número 2, Estados Unidos, número 3, a Letônia e o número 4, a Alemanha. Tá certo? Então, a gente tem aí a classificação da posição, né, numa sequência, certo? 1, 2, 3 e 4. E temos aqui o Brasil, Estados Unidos, Letônia e Alemanha. Também a gente pode classificar esse como um conjunto, né? Onde a gente tem aqui o Brasil, Estados Unidos, Letônia e Alemanha, numa ordem crescente também, tá certo? Aí aqui embaixo diz o seguinte, ó, observe que a classificação associa cada número natural de 1 a 4 ao nome do país. Essa associação determina uma sequência, tá certo? Então, continuando a nossa aula, a gente tem o seguinte, as sequências podem ser, tá certo? Então, quando a gente fala em sequência numérica, a gente pode ter uma classificação da sequência numérica como finita, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, finitas, certo? Então, a outra é infinitas, né? Então, a gente tem essas duas aqui, certo? Então, se a gente for explicar cada definição de finitas e infinitas, né, trazendo essas sequências, a gente pode escrever a sequência numérica, certo?
da seguinte forma. Então a gente tem aqui a sequência A1, A2, A3 e AN, né? A gente pode colocar N, tá certo? Nessa sequência, e não colocar reticência aqui, né? A gente coloca reticência quando vai determinar valores infinitos. Como eu não coloquei, a gente tem aqui valores finitos, tá certo? Então, a gente pode observar o quê? Que esse A aqui, ó, tá certo? Esse A, ele é o primeiro termo da sequência, e esse AN aqui, a gente chama ele de enésimo termo, tá certo? O enésimo termo da sequência, né? Então a gente pode observar também que, vamos botar uma observação aqui, certo? Que diz o seguinte, que esse N, o N, tá certo? Ele pertence aos números naturais asterisco, que significa que esse N pertence ao conjunto dos números naturais tirando o zero, a partir do 1. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção que esse N não pode ser o zero, né? Então, um exemplo para ficar fácil de compreender, certo? O que é sequências finitas, né? A gente pode colocar aqui um exemplo como 5, 7, 9, 11, certo? 13, 15, né? Então, esses números aqui determinam a sequência finita, que a gente tem do 5 ao 15, tá ok? Agora, falando sobre sequências infinitas, né? A gente pode escrever uma sequência infinita usando, tá certo? Primeiro, a gente deve fazer o quê? Ver quem são os termos, né? Então, a gente tem aqui A1, A2, A3, né? AN, e a gente tem a reticência aqui, certo? Ele quer dizer o quê? Que essa sequência é infinita, né? Então, trazendo para um exemplo, né? E sim, e lembrando, né? Não podemos esquecer que N pertence aos reais, aos números reais asterisco, ou seja, excluindo o zero, tá certo? Então, trazendo um exemplo aqui para a gente, para ficar mais fácil a definição, a gente pode ver o que nesse exemplo? Né? Esse exemplo aqui a gente pode escrever o número 3, 5, 7, 11, 13, 17, e a gente coloca aqui a reticência aqui porque não tem fim, tá certo? Uma sequência infinita, tá ok? Agora a gente vamos continuando a nossa aula com os termos, tá certo? Os termos de uma sequência, né? O que é que diz aqui os termos de uma sequência, certo? Falando matematicamente, né? A gente tem o seguinte. Então a gente pode dizer aqui que AN, né? Ele indica o primeiro termo, certo? Esse AN aqui ele vai indicar o primeiro termo da sequência. A2, ele vai indicar o segundo termo, tá certo? Da sequência. A3, ele vai indicar o terceiro termo da sequência, tá certo? E assim por diante até a gente ter a N, né? Que ele vai indicar o enésimo termo, certo? Esse enésimo tá certo? O enésimo termo da sequência, tá ok? Um exemplo aqui para a gente entender melhor, né, o que é essa sequência. Então a gente tem aqui uma sequência de 7, 3, né?
Um exemplo para ficar mais fácil de compreender. 7, 3, 8, 10, tá certo? E infinito, né? Esse número crescendo, tá certo? Então, para a gente resolver essa questão aí, para a gente dizer quem são os termos da sequência, então a gente tem o seguinte, né? Quem é o termo aqui? O primeiro termo, certo? Então, vamos separar aqui os termos, né? Então, quem é A1, certo? A1 é o número 7, ó. Então, a gente tem o primeiro aqui que A1 é o número 7, certo? A2, quem é o A2? Né? O A2 é o número 3, ó. Certo? Então temos aqui A2, número 3. Quem é o A3? Né? O nosso A3 é o número 8. Tá certo? Se a gente for colocar aqui o A4, né? Já que tem ali, A4 é o número 10. Certo? Então a gente tem aqui a sequência, os termos da sequência. Tá bom? Agora, né, vamos falar aqui da lei de formação de uma sequência, tá certo? Então diz o seguinte, né, que para determinar todos os termos de uma sequência e a ordem em que se apresenta, né, essa sequência, a gente tem o seguinte, certo? Um exemplo aqui, ó, a gente determinar esse termo, certo? Diz o seguinte, a gente trazendo para um exemplo, né? Considera uma sequência, essa sequência é AN, tá certo? Tal que a n é igual a n ao quadrado menos 1, tá certo? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Né? Atribuindo valores, né, para a n, tá certo? A gente pode dizer o quê? Os valores aqui para a n, eu vou colocar valores de 1, 2, 3 e 4, certo? Esses valores aqui que eu atribuí, né? Então, a gente pode escrever que quando n for 1, tá certo? Já que eu separei aqui, a gente vai ter que, usando essa definição aqui, essa fórmula, a gente vai ter que a n, quem é n? É 1, né? Então, a gente vai ter que A1, certo? Substituindo, A1 é igual a 1 ao quadrado menos 1, tá certo? Então, a gente tem uma resposta aqui que 1 ao quadrado é 1, né? E 1 menos 1, 0. Então, quando n for 1, tá certo? Temos como resposta 0, ok? Agora, a gente pode ver aqui, quando n for 2, certo? Então, quando n for 2, a gente tem que A2 é igual a 2 ao quadrado menos 1, né? Então, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 1, 3, certo? Quando n for 3, né? Quando n for 3, a gente tem o quê? A3 é igual a 3 ao quadrado menos 1, né? Que a resposta aqui dá 8. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. Tá certo? E para 4, né? Quando n for 4, a gente tem como definição que A4 é igual, substituindo aqui, vai ficar 4 ao quadrado menos 1, né? Então, a gente vai ter como resposta 15, certo? Então, a nossa sequência, né? A nossa sequência vai ser 0, 3, 8 e 15, tá certo? E aqui, ó, infinito, porque a gente pode colocar n valores aqui, tá certo? Então, pessoal, com essa questão aqui, com esse exemplo, a gente termina o nosso vídeo, tá certo? Peço que vocês aí curtam o vídeo, né? Vou trazer mais alguns exemplos, tá certo? Dessas sequências, né? Esse assunto bem interessante, tá certo? Espero que vocês gostem e compartilhem com o pessoal, tá certo? Valeu!